Ducado Verona. Segundo vídeo da série em que eu estou me aprofundando nos detalhes do Ducado Verona. Entretanto, no último vídeo, ficaram alguns comentários bastante interessantes que eu já quero matar aqui logo no começo desse vídeo, já responder eles. Vamos lá? As perguntas são essas daqui. A primeira é da Cifalski, é a Cyber Tigra, né? Quem me ajudou com as ilustrações do Velho Histórias ao Redor dos Vagalumes. Ela perguntou por que eu abandonei aquela capa linda do castelo contra o céu azul noturno. No caso, ela tá falando dessa imagem aqui, essa imagem. E ela não é a única, tá? Tem outras imagens também que poderiam ser a capa do livro. Teve também essa outra opção, que é esse céu dourado com a Torre de Todos os Saberes, aquela ali é a Torre de Todos os Saberes, um dos cenários, uma das cidades que tem. Aquela cidade, o céu azul, seria a capital do norte. Porém, por fim, a imagem que foi escolhida como capa é essa daqui, né? Que foi a que ficou. Isso porque o Ramon, que foi quem fez essas artes, pediu pra gente escolher, e tanto eu quanto o Arthur quanto a mulher do Ramon, escolhemos essa. A gente gostou mais dessa do dragão pra ficar na capa, porque ficou bem mais bonito com o dragão aqui. Mas as outras também não eram ruins, tá? Eu realmente gosto bastante, principalmente dessa. Eu gosto muito da Torre de Todos os Saberes, porque é bem isso que eu imaginei. Uma floresta gigantesca, colossal, e no meio delas a torre se erguendo no meio do nada. Porém, por que não foi essa? Essa imagem é bem bonita, mas tá vendo que a cidade tá num precipício, num penhasco? Eu não imagino a capital do norte num penhasco, né? Mas isso é coisa da minha cabeça. Eu imagino, na verdade, ela subindo a montanha, sabe? Ela tem patamares, tem 3 bairros. E é tipo o Helm's Deep do Senhor dos Anéis, né? Que é tipo uma muralha, aí tem a cidade, outra muralha, outra parte da cidade e o castelo lá em cima. É mais ou menos assim que eu imagino a capital do norte, né? Aqui ela tá uma cidade inteira em cima de um penhasco. Então, tipo, se você quebrar ali o pedacinho do penhasco, aí a cidade inteira cai. Eu não gostei dessa imagem, porque eu olho pra ela e falo, cara, esse é o pior lugar pra você construir uma cidade. Então, é por isso que essa não é a imagem da capa, e sim a do dragãozinho. Vamos lá para a próxima pergunta, que ela também fez. Conta como funciona a construção e interação com NPCs no Ducado Verona. Isso é algo que eu quero contar mais para frente, num vídeo sobre interação entre personagens mesmo. Vou fazer um vídeo inteiro sobre esse tema. Mas, como eu disse, vai ser mais para frente. Depois temos o R.V. Becker, que ele fez várias perguntas, mas meio que todas elas dentro do mesmo tema, que tem a ver com a parte editorial, né? A parte da Caleidoscópio. E isso sim, fiquei devendo no último vídeo, já que o último vídeo é sobre o desenvolvimento do livro como um livro. E isso eu deveria ter falado no último vídeo, acabei não falando. Vou aqui dar uma resumida respondendo essas perguntas. Tu acha que para quem não conhece o jogo digital, no caso o Kingdom Come, que foi uma das minhas experiências, fica clara a ideia de um jogo menos fantástico? Bom, é difícil, mas nesse vídeo aqui, que vai ser sobre ambientação... Nossa, eu esqueci de desligar os alertas, cara. Nesse vídeo aqui, que vai ser um vídeo sobre ambientação, né, sobre imersão, eu vou deixar mais claro como entrar no universo medieval sem precisar do Kingdom Come Deliverance, que foi só uma inspiração para mim. Segundo, como foi o processo para conseguir ter o seu jogo publicado de forma física por uma editora? O que é junto, né, com a terceira pergunta. Há um contrato de serviço, direitos autorais, etc. O design do livro final para impressão foi feito no Canva básico? Vamos lá. Vou até mudar um pouco a câmera, vou pôr essa câmera aqui mais cheia para explicar. O pessoal da Caleidoscópio que entrou em contato comigo, eu tinha falado pra ele da ideia do meu projeto do Ducado Verona. Eles perguntaram se eu tinha algum jogo que eu tinha plano de lançar, e na hora eu tinha terminado de fazer o primeiro protótipo do Ducado Verona. Eu falei que eu tinha esse jogo de fantasia medieval, que ele era mais pro lado medieval e menos pro lado fantástico, e tinha todos esses conceitos que eu vou abordar mais nesse vídeo. Eles que me deram a oportunidade de lançar com eles. Não fui eu que fui atrás deles, foram eles que vieram atrás de mim, digamos assim. Foi sim feito um contrato, tá? Eu assinei um contrato, havia 2 opções, porém eu escolhi uma delas. Depois disso foi feito financiamento coletivo, não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Já esqueci o nome, caramba, eu sou horrível pra nome, gente. Eu não sei porquê, eu fico esquecendo o nome das pessoas o tempo todo, mesmo que eu fale direto com as pessoas.
Tá, o Arthur. O Arthur fez a revisão do texto, a pré-diagramação, e o Ramon cuidou de toda a parte artística, né? Toda a diagramação, toda essa coisa linda foi o Ramon que fez. O Arthur cuidou da parte da diagramação, que é da revisão, né? E ele fez a revisão, jogou pra mim, eu fiz a correção e a gente jogou pro Ramon e o Ramon transformou nisso daqui. E foi assim que foi feito o Ducado Verona. Tirando esse elefante da... Eita, empurrei a câmera. Tirando esse elefante da sala de estar, agora vamos entrar no tema desse vídeo, que é imersão e ambientação do Ducado Verona, logo depois dessa fantástica vinheta. Você veio de longe e não deve ter sido à toa, mas saiba, é bem-vindo à Terra do Verão, um lugar de encantos abençoado com o fogo do Deus Dragão e governado pelo homem egocêntrico da capital do norte, que desejam, sobretudo, deixar um legado para seus nomes. Deixe-se envolver pela majestade dos castelos e palácios imponentes, onde história de cavaleiros e nobres se misturam com lendas antigas e magia ancestral, onde as intrigas palacianas vão além da heráldica e põem a fé em um pedestal no jogo pelo poder. Vivencie a grandeza e a opulência dos banquetes dos salões, da corte e dos bailes da alta burguesia, onde os sabores e os aromas exóticos da culinária medieval o transportarão para uma época de esplendor aristocrático. Mas também explore as estradas antigas e vilas aconchegantes, que guardam o cotidiano de camponeses e os problemas reais da sobrevivência diária. E quando o sol se puser sobre a torre de todos os saberes, mergulhe na atmosférica mística e enigmática das florestas vicinais, onde segredos antigos guardam para serem descobertos e mistérios ocultos esperam para serem revelados. Há muito o que ser visto no Ducado. Cada esquina, encruzilhada e bosque guarda uma nova aventura inusitada. Cada dia reserva uma nova surpresa. Esse jogo foi feito para ser simples e intuitivo, mas sobretudo para explorar a criatividade e imaginação dos jogadores. Você encontrará muitas tabelas para direcioná-lo e apontar caminhos narrativos, mas a aventura é sua. Conte a melhor história que puder e se divirta. Cara, com uma introdução como essa para um RPG, ele já te empurra para dentro da ambientação que o Ducado Verona quer que os jogadores e o mestre mergulhem. Um grande ponto é o seguinte: eu desenvolvi o Ducado Verona tendo lá atrás como base o meu Vampiros Dominus, e por isso ele é em descendência um Dominus, ou seja, um jogo que dá para se jogar solo e também se jogar em grupo. Entretanto, na minha cabeça, quando um mestre vai narrar o Ducado Verona, ele tem que fazer algumas preparações antes. Por quê? Ao criar o seu personagem, vou até mudar para a câmera aberta para mostrar páginas do livro. Você começa escolhendo o arquétipo do seu personagem. Eu mencionei no último vídeo, vou dar uma aprofundada maior na parte do arquétipo, que é essa tabela aqui. A câmera não vai focar, vai ser difícil. E também você vai fazer os dois pontos importantes: a trama pessoal e a macro trama. Quando você vai jogar solo, você faz os dois. Quando você vai jogar em grupo, cada personagem, cada jogador faz sua própria trama pessoal e o mestre fica o cargo de fazer a macro trama, ok? Eu vou explicar um pouco mais sobre tudo isso a partir de agora. Primeiro, eu quero falar da parte do arquétipo, na criação de personagem. Bom, essa é a ficha do Ducado Verona. Ao criar o seu personagem, você vai dar, então, um nome a ele. Vamos botar aqui John Linderburg. Eu sou muito bom para criar nome de personagem, tá? Eu crio muito rápido o nome. Depois eu penso no motivo por que eu dei esse nome. Na parte de arquétipo, você tem 10 opções que o livro te dá, mas eu, pessoalmente, como criador do jogo, deixo como dica que você se inspire nesses 10 arquétipos, escolha um que mais combina com o seu personagem ou crie um seu
usando esses como inspiração. Um arquétipo muito legal é logo o primeiro, aldeão, né? Já está na hora de arregaçar as mangas e tomar suas próprias decisões para si, já que aldeões, eles vivem numa aldeia, numa cidade, são camposinos, trabalham no campo. E isso não está escrito aqui, mas é como eu imagino. E no caso, você foi um aldeão que agora está se tornando um viajante, né? Um aventureiro, né? Um mercenário, digamos assim. Ou você é um aldeão e está fazendo um roleplay de aldeão. Em uma história em que todos os jogadores são aldeões, por exemplo. Ou que, tipo, um é um aldeão, aí o outro é um caçador, mas que caça ali naquela região da aldeia também. Tem o devoto, que é o cara que fica na igreja da aldeia, que trabalha pro padre, né? Trabalha, né? Mais ou menos. E você tem um outro jogador que pode ser um patife, né? Um cara que sai por aí aplicando golpes e tá ali naquela aldeia. E isso funciona toda uma história que se passa em um ambiente pequeno, né? Vou botar aqui aldeão. Aqui na parte de detalhes pessoais é onde você vai descrever isso que eu acabei de falar, que o seu personagem vive numa aldeia, né? Vive na aldeia, trabalha no campo, no campo e por aí vai. E aí você vai destrinchando melhor os detalhes pessoais do seu personagem. Você pode começar só com isso e à medida que você vai avançando e vendo a história, vai aparecendo mais detalhes pro seu personagem, coisas que acontecem que marcam o seu personagem e vão ficar na ficha dele aqui anotadinho as coisas, ok? Isso é uma dica minha como mestre, e isso faz o jogo ser mais imersivo. Ó, até apareceu uma imagem de como ele é. Enfim, o que eu quero dizer com isso? É necessário uma preparação do mestre com antecedência. O Ducado Verona, ele é cheio de tabelas que te ajudam a criar os detalhes do Ducado. O Ducado Verona, ele não tem toda uma ambientação, todo um cenário completamente criado. Ele propositalmente tem lacunas para que o mestre ou o jogador preencha essas lacunas, fazendo com que o Ducado fique mais a cara deles. E também isso reflete no cenário, né, na ambientação que o jogador vai estar jogando. Na criação de personagem, logo depois viria a trama e a macrotrama, que são os outros mecânicos de imersão, né, para você. Por que criar uma trama pessoal pro jogador, né, pro personagem, deixa ele mais imerso? Porque é a minha história, a história dele, a missão pessoal dele. Por exemplo, aqui ó, vamos supor que eu tirei 1 e 1, usando a tabelinha de criação de trama pessoal. Deu o seguinte: alguém foi morto, mas não sabe o culpado. Algo aconteceu, alguém foi morto, mas não sabe o culpado. Você precisa formar um grupo para resolver o problema. Pronto. No momento em que ele formou um grupo para resolver o problema de que alguém foi morto, né? Formou um grupo, ele cumpriu a trama pessoal dele e ganhou um ponto de experiência por cumprir a trama pessoal. Com isso, ele desenvolve uma nova trama pessoal. Ele pode rolar, o que eu não recomendo. Eu recomendo que a próxima trama pessoal seja uma continuação disso, entendeu? A trama pessoal são objetivos a serem alcançados um atrás do outro. Já a macrotrama é um problema que envolve todos os jogadores e o cenário onde eles estão. Por exemplo, tirando 1 em 1, né? Nos livrar dos bandidos. Precisamos nos livrar dos bandidos perigosos. Caso contrário, uma guerra entre criminosos ocorrerá. Ou seja, a região ao redor da aldeia tem bandidos escondidos nas florestas. Eles têm que se livrar de alguns bandidos importantes, porque senão a briga entre esses grupos de bandidos da floresta vai acabar afetando a aldeia como um todo. Essa já é uma ideia que veio na minha cabeça, só baseando aqui nos primeiros resultados e no personagem que a gente criou. E isso já faz com que os jogadores se sintam mais imersos no cenário. É uma das mecânicas de imersão. A outra tá no formato em que o livro é feito, tá? O livro, ele é cheio dessas anotaçõezinhas aqui, ó, nos respiros das páginas, que são esses espaços que não teria nada normalmente. E tem várias anotações como se alguém que estivesse lendo o livro tivesse feito suas próprias anotações. E isso faz com que o mestre ou o jogador que está lendo o livro fique um pouco mais dentro dele. Eu penso o livro com uma pessoa lê e a pessoa marcou as páginas tudo. Caramba. Tá. O outro ponto seria como funcionam as habilidades, porque aqui vem um ponto importante que eu quero conversar com vocês. Vamos mudar de câmera. Na maioria dos RPGs do mercado, as habilidades de um personagem lembram demais as habilidades de um jogo de videogame. Você gasta pontos de mana para soltar o seu poder, para usar a sua skill. Você pega habilidades diferentes para montar uma skill tree, uma árvore de habilidades, para fazer um combo, aquele combo matador que vai destruir todo mundo. Ducado Verona não funciona nem um pouco desse jeito, porque o Ducado Verona, ele é um jogo sobre você interpretar um personagem, você imergir na história. Lembrando, a sigla
RPG, né? Aqui, ó, RPG é Role Playing Game. Você tem duas letras para interpretação de personagem, que é roleplay, e só uma letra para jogo, né? Que é o game. Só que a maioria dos RPGs do mercado hoje em dia, sai daqui. A maioria dos RPGs do mercado hoje em dia é muito mais jogo do que interpretação, né? Muito mais jogo do que roleplay. As pessoas estão lá muito mais para criar personagens muito fortes, muito destrutíveis, muito estilosos, que vão sair por aí balançando sua capa, atirando magias e dançando em cima da pilha de cadáveres dos exércitos. No Código Verona não é sobre isso. Pode ser, mas ele não foi pensado dessa forma, né? Eu planejei todo o sistema de pontos de vida, de fome, de sono e como funcionam as habilidades dos personagens e o formato dos testes para que esse tipo de coisa ele não seja o foco, e sim você interpretar o seu personagem e você fazer uma ação que faça mais sentido, seja mais realista, né? Voltando para cá, vamos terminar isso daqui rapidinho. Coloquei ali a trama e a macrotrama, né? Formar um grupo para caçar bandidos, acabar com um grupo de bandidos antes que a disputa entre eles atinja toda a aldeia. E logo depois tem a parte das habilidades. Como funcionam as habilidades do Código Verona? O seu personagem começa com 3 habilidades e que você deve escolher delas aquelas que condigam com o seu arquétipo. Por exemplo, um aldeão saber de alquimia faz sentido? Não muito, tá? Um aldeão ele pode saber de alquimia assim. Eu aprendi com a minha avó, né, que era uma bruxa, algumas ervas para curar dores de estômago, para curar machucados, etc. Dá para encaixar assim. Mas, por exemplo, um aldeão saber sobre história, já não. É difícil, tipo, um aldeão não tem necessariamente, não necessariamente pode ser letrado. Ele pode ser letrado, né? Aí ele pode ser, por exemplo, se ao invés de um aldeão que vive numa aldeia, ele fosse um cidadão de uma cidade, né? Um aldeão que mora na cidade, ele poderia sim ser letrado, né? Ou não. As habilidades são separadas em categorias, são 6 categorias. Acadêmicas, que são ligadas ao estudo e conhecimento em diversas áreas, né? Clandestinas, referentes a uma vida de crimes à margem da sociedade. Marciais, que são voltadas para o combate, autodefesa e competição, assim como saberes correlacionados, né? Naturais, aprendidos em contato com a natureza e diversas fontes. Sociais, competências e conhecimento do convívio da comunidade, seja para nobres ou plebeus, que o caso é um plebeu, né? E por fim, ofícios, atividades ligadas ao trabalho manual, desenvolvimento a partir da prática do dia a dia e na lida. Ponto é o seguinte, lembra que eu falei ele saber de ervas e tal? Não encaixa muito bem a alquimia, mas aqui na área de naturais tem a habilidade herbalismo, aí sim encaixa melhor esse conhecimento de ervas para curar e tal com o ambiente, entenderam? E essas habilidades servem para você acumular vantagens. O Vampiro à Máscara, ele utiliza uma pilha de dados de 10 lados para você executar seus testes. O Dominus utiliza apenas um dado de 6 lados, de 1 a 3 você falha, de 4 a 6 você é bem sucedido. Eu fundi as duas coisas em uma só. Então, de 1 a 5 no D10 você falha, 6 ou mais você acerta. Porém, o número de D10 que você vai rolar vai depender do número de vantagens e desvantagens que você for acumular para fazer um teste. No caso, não é só você que acumula, o mestre, no caso, se você tiver um mestre, ele vai definir algumas coisas que estão te atrapalhando. Por exemplo, vamos supor, deixa eu colocar aqui as habilidades desse personagem. Bom, eu defini que ele sabe brigar, né, da artes marciais, briga. Ele sabe caça e pesca, né, da parte natural, e cultivo na terra de ofício. Lembra que eu falei do herbalismo e tal? Então, eu fui olhando aqui as habilidades e cultivo na terra encaixa muito melhor, já que ele é um aldeão, né? Então ele sabe mexer com a terra, com plantas e tal, mais plantas de cultivo. Mas ele pode saber uma outra planta também medicinal que tem a ver com isso. Então vamos supor que o John Lindenberg, ele acabou entrando numa briga numa taverna, ou ele estava andando pela estrada e um bandido estava tentando roubar, né, um pão, né, de uma das suas vizinhas, né, de uma fazenda da vizinha. E ele vai entrar nesse negócio para tentar ameaçar o bandido, para ele soltar ela. E como ele é bom de briga, ele vai tentar, né, se impor numa pose assim mais intimidadora, utilizando a briga. O correto seria uma habilidade
da parte social, que é intimidação, na verdade. Mas ele não tem essa, né? Cadê? Sociais aqui. É arte, diplomacia, lábia, música, liderança e sedução. Aqui seria diplomacia, né? Ou lábia, mas ele tem briga, ele vai tentar intimidar. Então a gente pode pensar, por exemplo, já que o John Lindenberg trabalha no campo, ele já tem um porte um pouco grande, né? De lidar com enxada e tal. E ele sabe brigar. Então ele teria o dado normal de qualquer teste, você rola um dado, mais um dado de briga. Ele poderia, o mestre ou o próprio jogador solo poderia definir que como desvantagem nesse teste tem o fato de que é um bandido. E o bandido, ele tá com a moça, né? Então ele tem a desvantagem, tipo, pra tentar intimidar o bandido pode intimidar ele ameaçando a moça, né? Vamos supor que o bandido tem uma faca e ele não tá sem nenhum item com ele pra intimidar. Vamos supor que ele tá com a enxada, né? Vai intimidar com a enxada o cara que tá com a faca, né? E o cara tá perto da moça. Isso vai ser uma desvantagem, ou seja, ele vai perder. Uma desvantagem com uma vantagem se anulam. Então ele vai perder um dado e vai ter que rolar um dado só para tentar, no caso, intimidar o cara. Você pode resolver toda essa cena só com essa rolagem. Ou em mesas onde os jogadores e mestres gostam de rolar bastante dado, pode se tornar um combate onde um rola para acertar, outro rola para desviar e etc. Ou você pode definir tudo numa rolagem só. Isso fica mais a cargo de cada mesa, como cada mestre e cada jogador vai querer desenrolar isso. A parte da fome do sono são mecânicas para deixar o jogo mais sobrevivência, sabe? O fome e a sono, elas vão crescendo. O dia é dividido em 4 etapas: manhã, tarde, noite e madrugada. E a cada etapa dessa vai aumentando a sua fome e o seu sono. Se se passou um período exaustivo, se você trabalhou no campo, você vai ganhar pontos de fome e vai ganhar pontos de sono. Se foi um dia de descanso, você pode não ganhar um ponto de fome e sono porque você não ficou fazendo nada. Mas de noite sempre é considerado exaustivo. Então você sempre vai ganhar pontos de fome e sono quando é de noite e de madrugada. O ponto é, fome e sono, quando você tem alguns pontos, não muda nada. Você pode ir ganhando pontos aqui em fome, em sono. Quando você não encheu a barrinha, né, aí sim é um pouquinho videogame, mas tem um motivo para isso, quesito de balanceamento, não acontece nada. Quando a fome está completamente cheia, você passa a ganhar uma desvantagem fixa em qualquer teste físico, porque você está com fome, o seu corpo está fraco. O sono vai para a mente, qualquer teste mental você ganha uma desvantagem. Testes sociais eu sempre encaro como testes mentais, entendeu? Por que eu fiz assim? Antigamente, nos primeiros rascunhos, eu tinha a ideia de que fome e sono poderiam te matar diretamente, ou seja, você ia perder pontos de saúde para cada momento em que você iria ganhar um ponto de fome ou de sono, além de 4 pontos. Mas eu cheguei à conclusão que isso era muito videogame. Por você ter desvantagem em testes físicos e mentais, você vai se machucar. Tipo, você tá com teste físico e você vai tentar abrir uma porta que tá emperrada, você vai falhar, você vai se machucar, entendeu? E é aí que você perde pontos de saúde, entendeu? Por tentar fazer algo físico estando em desvantagem. Mesma coisa pro sono. Você vai tentar dialogar com um guarda, tentar convencer ele de que eu sou um trabalhador, eu sou um aldeão, senhor. Eu só estava na taverna bebendo. Foi esse bandido que ameaçou a moça. Não fui eu tava tentando ajudar. Mas você não vai conseguir falar direito, colocar o seu ponto direito, e o guarda do dono ali das terras, que pode ser um conde, pode ser algum outro tipo de nobre menor, vai te dar uma chapuletada e você vai se machucar, entendeu? E curar pontos de saúde no Ducado Verona é difícil, exatamente porque curar a sua saúde naquela época é complicado. Porém, Ducado Verona ele não é 100% realista, ele é um pouco fantástico. Então tem formas de você curar, formas um pouco mais simples, tá? Eu não deixei 100% realista porque aí seria um jogo muito mortal, tipo a vida real, sabe? E eu não queria que fosse tão mortal assim. Eu ia falar de mais outras mecânicas nesse jogo, sobre por que eu acho que o mestre ele tem que preparar muita coisa antes de começar a mestrar o Ducado Verona aqui, para deixar mais imersivo. Porém, esse vídeo já tá com uns 24 minutos. Dá pra falar um pouquinho, né? A parte de itens e equipamentos. Deixa eu mostrar pra essa câmera aqui, ó. Essa é a tabela de itens e equipamentos do Ducado Verona. Mas você vai perceber, por exemplo, que aqui tem armas corpo a corpo curta, que pode ser uma adaga, uma soqueira,
longa, que pode ser uma espada, uma lança, ou pesada, que pode ser um machado ou um malho. Malho, se você não sabe, aqui esse martelo de guerra é chamado de malho. Por que tá separado dessa forma? Armas pesadas, lá na ficha, tem a parte da carga, ali embaixo, ó. Acho que dá pra ver. A carga define quanto peso você está carregando. Se você está carregando algum equipamento do tipo pesado, ou seja, uma arma ou uma armadura, você vai ganhar um pontinho de carga. Se você está carregando muita coisa na sua mochila está cheia, você também ganha um pontinho de carga. E a carga, ela vai te atrapalhar. Sempre que você for tentar esquivar, se for fazer uma rolagem de dados para se esquivar de um ataque, os pontos de carga vão afetar essa rolagem, entendeu? Porque tem aqui o teste no capítulo de combate, que é bem mais pra frente. Adversários, personagens da história. Que isso é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo, né? Vai ter um vídeo só sobre personagens. Adversários, saúde, fome, sono. Combate. Aqui em combate tem a parte do teste de esquiva, que... defesa. São vários tipos de defesa que tem no jogo, na verdade. Tem esquiva, aparar e bloqueio. Um personagem faz um teste para evitar o ataque. Ele pode realizar esse teste 4 vezes por combate. Tá? Para cada caixa marcada de fome e para cada carga, ele perde uma dessas tentativas, entendeu? Ou seja, se você tiver com muita fome, você não vai conseguir se esquivar, e se você tiver muito pesado, você não vai conseguir se esquivar. Então, essas são mecânicas muito importantes, tá? E isso afeta o combate, ou seja, você está com fome, você está cansado, você não vai conseguir se esquivar, você está muito pesado, você não vai conseguir sair da frente na hora que você vai tomar uma porrada. Aí você pode usar o aparar ou o bloquear, entendeu? Que são parecidos. O aparar você usa a sua arma, e sempre que você apara, você tem uma chance de quebrar a sua arma. E o bloqueio é a mesma coisa, só que você usa um escudo, entendeu? Então o escudo já foi feito para isso, né? Para você bloquear. Então, os combates do Ducado de Verona, eles são bastante realistas e eles são bastante mortais. Só que esse é um ponto. Eu não queria que o jogo fosse realista demais a ponto de ficar muito mortal e com isso muito chato. Então ele é realista até certo ponto, né? A mecânica de combate, por exemplo, a ordem de ação, vamos supor que seria a iniciativa, né, dos RPGs, aqui é chamada de ordem de ação. A sequência de turnos é definida pelo movimento dos personagens. Quem tiver maior valor faz seu turno primeiro. Simples, quem se move mais age primeiro. E você define o movimento da seguinte forma: no início de uma rodada de combate, cada personagem rola um D10 e subtrai 1 para cada carga. Lembra de novo que eu falei da carga? Você está lento, então você tem menos movimento. O resultado é o seu movimento em metros para aquela rodada. Quem tem mais metros para se mover, age primeiro, pode gastar esses metros para se mover, seja para perto ou para longe. Se for para longe, o outro tem menos movimento, você vai se afastando cada vez mais e foge, entendeu? É assim que funciona a mecânica de fuga, né? E o combate montado, você aumenta mais o seu movimento, você tem mais movimento. O personagem de uma montaria dobra o valor rolado no dado para movimento, ou seja, mesmo montado, se você tirar 1, você vai ter 2, você vai conseguir se mover 2 vezes. É tipo você lá na montaria, você tá tentando fazer o cavalo virar e você não consegue, o cara que tá a pé ele vai conseguir virar mais rápido, por isso que mesmo montado, mesmo tendo o dobro de movimento, você tem chance de tirar pouco no dado de movimento. Além disso, se possuir alguma habilidade para cavalgar, acumulará vantagem no ataque. Caso contrário, acumulará desvantagem. Ou seja, tá montado e você não tem habilidade de cavalgada, você vai atacar com desvantagem. Porque atacar em cima de um cavalo é difícil se você não sabe fazer isso. Agora, se você sabe fazer isso, você vai atacar com vantagem. Porque estar montado em cima de um cavalo lutando e você sabe fazer isso, é algo que vai te ajudar muito no combate. Isso é tudo mecânicas que dão um gostinho de realismo no jogo, que deixa o jogo mais imersivo, sabe? Com essa cara de medieval, um pouco menos fantástico. Mas eu acabei me perdendo aqui, desculpa, minhas linhas de raciocínio são malucas, tá, gente? Eu ia falar da tabela de itens. Por que o mestre tem que se preparar antes utilizando essa tabelinha de itens? Porque aqui embaixo, na parte de baixo, tem a tabela paralela de preço. Porque se você tá numa aldeia, não é o mesmo preço de uma cidade, entendeu? Aqui você tem você pode rolar o dado, mas tem uma condição do lado de cada preço: pobre, comerciante e nobre. E isso você leva em consideração o local onde tá. Por exemplo, estou numa aldeia, eu vou levar preços para pobres, porque eu só vou vender para pessoas pobres. Então é sempre um D10 vezes 10 dinheiros, entendeu? O valor de compra pode ser um D10 vezes 5, o valor de venda um D10 vezes 3. Né? O que é essa métrica, né? Essa métrica é para você poder gerenciar, por exemplo, quanto dinheiro o vendedor tem, você rola um D10 vezes 10,
né, por quanto que ele vai, o jogador vai comprar um produto de 10 vezes 5, por quanto o vendedor vai comprar um produto do jogador de 10 vezes 3, entendeu? Ou seja, se eu tirei 3 no dado, 6 moedinhas. Não, 9 moedinhas, vou pagar no negócio, enfim. Então vamos supor que o cara quer comprar uma adaga, tá? E ele tá numa aldeia. Então uma adaga numa aldeia seria uma adaga de qualidade baixa, porque também tem a qualidade dos itens. Quer dizer, deixa eu ver aqui. Tá, aqui não tem a qualidade. A qualidade é uma mecânica que eu criei na expansão do Ducado Verona. Daqui ainda não saiu, vai sair pela Caleidoscópio. E ela tá muito fresca na minha cabeça. Que tem a baixa qualidade, qualidade comum e alta qualidade. E isso afeta o preço do item. Sabe aquele teste que eu falei para ver se a arma quebra? Uma arma de alta qualidade, primeiro ela vai reduzir para qualidade comum, depois para baixa qualidade e aí sim quebrar, entendeu? O teste vai afetar a qualidade do item. E essas mecânicas estão mais presas na minha cabeça, mas elas não estavam no jogo base, elas estão na expansão, que é a expansão que fala das guildas de trabalho, que é muito bacana, que você pode trabalhar fazendo isso, aumentar sua expertise para fazer itens de melhor qualidade. E tudo isso, como um todo, aqui a parte de itens e equipamentos tem uma listinha de itens e equipamentos prontos, tá? Aqui são itens mais comuns, tipo lamparina, mochila, munição, que seria flecha ou dardo, óleo, papel, pena e tinta, entendeu? Uma tenda, são coisas mais comuns. E itens mágicos, porque o jogo tem magia, né? Que aí teria um canalizador, um cristal, pergaminho, tomo, ervas e sais, que é bem interessante, amuleto, como funciona. Lá na parte de magia é que eu explicaria melhor para que serve tudo isso. Por isso é muito importante, porque lembra, não tem pontos de mana nesse jogo, não tem, eu gasto 40 pontos de mana, ou espaços de magia, como diria o D&D, não tem nada disso. Para fazer um feitiço, você tem que gastar itens, né, esses materiais, para você fazer toda a fórmula e criar o seu feitiço. A magia não é algo de combate, apesar que existe uma magia que dá pra usar em combate, mas isso, detalhes. E tem a parte de casa, de refúgio, moradia, estabelecimento. Bom, assim como no outro vídeo, eu esqueci de falar eu deixei um outro material meu aqui para eu dar um exemplo de uma coisa que é um medo meu com Ducado Verona. Eu gosto muito de jogo imersivo, que vai te colocar dentro do universo, mas eu não quero que o jogo seja intrusivo. Por que o Pantomima Sombria tá aqui, um outro jogo que eu criei? Ele não é intrusivo, mas na época que eu tava criando o Pantomima Sombria, as pessoas esperavam que eu colocasse no jogo mecânicas de mímica, mecânicas de pantomima, né? De interpretação, de atuação, de movimentos de corpo dentro do RPG. Isso eu já acho algo intrusivo, né? Algo que você não é imersivo. Imersivo é quando o jogador entra, intrusivo é quando o negócio te puxa à força, entendeu? Eu já não gosto disso, por isso que em Pantomima Sombria não tem mecânicas de pantomima no jogo, é só um nome, porque eu acho o nome bonito, e se passa na época vitoriana esse jogo, e daí o nome Pantomima, que eu achei bonitinho. E Ducado Verona eu queria que ele fosse bastante imersivo, que ele não incluísse o jogo, né? Não fosse intrusivo. E espero ter respondido as perguntas sobre como fazer o Ducado Verona ser um jogo medieval sem precisar do jogo do Kingdom Come. Porque também Kingdom Come não foi minha única inspiração. Contos de fadas, né? Dos irmãos Grimm, né? E do Esopo, etc. também inspirado. Esopo nem tanto, porque no Esopo os animais falam. No Contos de Grimm nem é melhor porque tem mais criaturas fantásticas. Foram inspirações. Mas vai ficar mais claro na expansão do Ducado Verona, que ainda vai vir a ser lançado pela Caleidoscópio. E, novamente, como naquele vídeo, os comentários são seus. E eu vou responder todos eles. E se forem bem legais, como o da Tigra, eu vou utilizar para fazer um vídeo inteiro sobre eles. O próximo vídeo, em homenagem à Tigra, vai ser com o tema de NPCs, tá? Personagens e como interagir com eles e como fazer eles bastante imersivos, bastante legais, como usar o Ducado Verona para criar bons personagens e interpretar eles com as mecânicas que estão aqui dentro, tá? E, por enquanto, até a próxima nesse mesmo canal.